Já fazia uma semana desde que eu havia chegado a Karakura. Atualmente, estava habitando uma construção abandonada em uma área menos movimentada da cidade, próxima ao rio. Assim, não precisava me preocupar tanto em ser visto ao sair e entrar. Ao acordar, me espreguicei e me levantei, caminhando até um espelho rachado no canto do cômodo. Observar meu reflexo ainda era algo estranho. Ter 10 anos de novo parecia surreal. Como eu não tinha nada planejado para o dia, decidi analisar melhor minha aparência. Minha pele era extremamente pálida, quase doentia, e meus cabelos castanhos levemente grisalhos eram lisos e compridos, caindo sobre os ombros. Meus olhos azuis destacavam-se no rosto de feições ocidentais, provavelmente britânicas. Eu era magro, mas minha musculatura estava definida. O detalhe mais perturbador, no entanto, era o buraco olvo bem no centro do meu peito. Passei a mão ao redor dele, sentindo a pele fria ao toque. Como diabos eu conseguia ficar de pé, sendo que faltavam pelo menos 2 ou 3 vértebras na minha coluna por causa desse buraco? Suspirei e desviei o olhar, focando na roupa que vestia. Uma camisa branca simples e uma calça de moletom preta. Nada chamativo, mas o buraco no peito era um problema. Se eu quisesse andar entre humanos sem levantar suspeitas, precisaria de algo para disfarçar. Talvez um acessório colorido, um cachecol ou até uma faixa. Com isso em mente, caminhei até um canto do cômodo, onde havia uma lata amassada que usava para guardar dinheiro. Me ajoelhei e revirei as cédulas e moedas que acumulei ao longo da semana, seja achando pela rua, seja vendendo pequenas coisas nos sinais. Tem bastante dinheiro, murmurei, contando rapidamente o montante. Acho que dá para comprar algumas peças de roupa. Levantei-me com um sorriso satisfeito. Hora de dar um jeito nisso. Peguei o dinheiro e o coloquei nos bolsos. Em seguida, saí da construção abandonada, sentindo o ar fresco da manhã em meu rosto. A caminhada até o centro da cidade seria longa, então decidi aproveitar o percurso para praticar meu sonido. Ainda estava me acostumando com os atributos físicos de um olovo, e isso já havia me colocado em algumas situações complicadas. Uma vez, tentei usar o sonido e acabei colidindo de frente com uma parede de concreto maciço. Em outra ocasião, durante um de meus treinamentos noturnos, esbarrei em um bandido e, ao tentar afastá-lo com um tapa, acabei nocauteando o sujeito com extrema facilidade. Isso se eu não quebrei algum osso dele. Eu realmente preciso aprender a controlar minha força, murmurei para mim mesmo, enquanto acelerava meus passos. Outro problema que precisava resolver era memorizar o mapa de Karakura o quanto antes. Se eu conseguisse evitar os locais icônicos do anime, poderia viver uma vida relativamente tranquila, sem chamar a atenção indesejada. Depois de aproximadamente 30 minutos, atravessei a cidade e finalmente cheguei a uma loja de roupas. Assim que entrei, fui direto ao setor de acessórios, procurando algo que chamasse a atenção o suficiente para cobrir o buraco em meu peito, mas sem parecer exagerado. Foi então que encontrei um cachecol laranja. Isso serve, disse, pegando o tecido e enrolando-o ao redor do pescoço para testar o caimento. Já que estava ali, aproveitei para pegar mais algumas roupas, algumas calças, blusas e shorts. Antes de sair, passei pela seção de calçados e comecei a olhar alguns chinelos. Foi quando, ao virar um corredor próximo ao provador, me deparei com um garoto e seu pai fazendo compras. Havia algo estranhamente familiar neles, mas não consegui identificar o que. Talvez fosse só impressão, balancei a cabeça e segui em direção ao caixa. No entanto, ao me aproximar do balcão, percebi uma cena incomum. Um homem estava passando suas compras, mas a atendente parecia tensa. Seus olhos estavam arregalados, e seus movimentos eram rígidos, como se estivesse nervosa. Foi então que percebi o que estava acontecendo. Merda, isso é um assalto. Minhas mãos instintivamente se moveram para os bolsos enquanto eu recuava lentamente, buscando um local para me esconder sem ser notado. Precisava pensar rápido. Se agisse sem cuidado, poderia acabar chamando mais atenção do que o necessário. O que eu faço agora? Sussurrei para mim mesmo, analisando a situação.
Eu precisava de uma maneira de nocautear o assaltante sem chamar a atenção da atendente ou do pai e filho que estavam nos fundos. Pensei em usar o sonido para atingi-lo e acabar com a situação rapidamente. O problema era que, com a velocidade mínima de um raio, qualquer golpe mal calculado poderia matá-lo instantaneamente. Talvez se eu evitasse a cabeça e o pescoço. Não, melhor não. O efeito chicote da aceleração poderia quebrar o pescoço dele na hora. Outra opção seria tentar desarmá-lo de maneira discreta. Meus pensamentos foram interrompidos quando senti uma mão pousar gentilmente no meu ombro. Virei a cabeça lentamente, mantendo a atenção no corpo. Para minha surpresa, era o pai que estava fazendo compras com o filho. Ele fez um gesto discreto para que eu o seguisse, e sem outra opção, o acompanhei. Fomos até a área dos provadores, onde nos escondemos dentro de um deles. Foi só quando a adrenalina baixou que minha ficha caiu. O pai e o filho eram Ishin e Ichigo Kurosaki. Engoli em seco. Droga, de todas as pessoas em Karakura, justo esses dois. Eu literalmente havia esbarrado com duas das únicas 15 pessoas que eu não podia encontrar de jeito nenhum. O choque foi tão grande que não consegui disfarçar. O lado bom é que provavelmente iam pensar que minha reação era por causa do assalto. Não demorou muito para que o som das sirenes ecoasse pelo lado de fora da loja. Em poucos minutos, a polícia rendeu o criminoso e o levou algemado. Logo depois, os policiais colheram nossos depoimentos, e, com tudo resolvido, finalmente fui pagar minhas compras e sair dali o mais rápido possível. Após a confusão na loja, a atendente suspirou de alívio enquanto passava os itens no caixa. Obrigada, Sr. Kurosaki, por ter chamado a polícia. Ishin deu um sorriso descontraído. Não foi nada. Mas falando nisso, pode passar nossas compras logo? Se eu demorar mais, minhas outras filhas vão começar a pensar que fui sequestrado. A atendente riu e entregou as sacolas. Aqui estão. Enquanto pegava as compras, Ishin fez uma pergunta casual. A propósito, quem era aquele garoto? A atendente hesitou um instante, depois respondeu. O nome dele é Raizo. Ele é um garoto de rua. Às vezes aparece por aqui coletando dinheiro perdido ou vendendo coisas nos sinais, mas, fora isso, ninguém sabe muito sobre ele. Há boatos de que mora em uma construção abandonada perto do rio, mas ele geralmente evita contato com as pessoas. Ishin coçou o queixo, pensativo. Que situação complicada, espero que alguém o ajude. A atendente assentiu. Eu também. Mais tarde, na casa dos Kurosaki, Ishin chegou em casa e foi recebido por Karin e Ozu, que imediatamente começaram a puxá-lo para brincar. Após passar um tempo com elas, deixou Ichigo encarregado das irmãs e foi guardar as roupas. Quando terminou, sentou-se na cama, pensativo. Aquele garoto, desde o primeiro momento, algo nele parecia errado. Ishin tinha quase uma certeza de que viu um buraco olovo no peito do garoto. Mas isso não fazia sentido. Seus poderes estavam selados, e outras pessoas conseguiam enxergá-lo normalmente, o que significava que ele não era um olovo comum. Além disso, havia uma tatuagem numerada em seu ombro direito. Isso definitivamente não era normal. Fechando os olhos, Ishin tentou se lembrar da cena com mais detalhes. O momento em que tocou o ombro de Raizo, a forma como ele virou a cabeça, o buraco olovo claramente visível no centro do peito, a numeração em sua pele, isso era sério. Sem perder tempo, pegou o telefone na cômoda ao lado da cama e discou um número. Chamando, após alguns segundos, uma voz conhecida atendeu. Alô, loja Urara. Aqui é o Ishin. Preciso falar sobre algo. Do outro lado da linha, o tom brincalhão desapareceu. Ora, Ishin, quanto tempo? Sobre o que gostaria de falar? Ishin então explicou, em detalhes, tudo o que aconteceu na loja. Ele descreveu o assalto, como encontrou o garoto, e, principalmente, o detalhe que mais o incomodava, o buraco olovo no peito de Raizo. Houve um breve silêncio na linha. Então, Urahara respirou fundo, e seu tom de voz ficou mais sério. Você tem certeza? Ishin fechou os olhos por um instante, tentando organizar seus pensamentos antes de responder. Sim, Urahara.
Tenho certeza do que vi. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, antes que Urara perguntasse. E esse garoto, ele demonstrou alguma hostilidade? Algum traço de agressividade? Nenhum. Ishin respondeu sem hesitar. Ele reagiu ao assalto como qualquer humano comum reagiria. Se fosse um olovo, mesmo um disfarçado, teria agido por instinto, mas ele não fez nada de anormal. Além disso, as pessoas ao redor podiam vê-lo normalmente. Urahara soltou um suspiro baixo. Isso descarta a possibilidade de ser um arrancar ou um Vizard instável. Tem mais uma coisa. Ishin continuou. Havia uma numeração tatuada no ombro dele. O silêncio do outro lado da linha foi mais longo dessa vez. Numeração? Sim. Não consegui ver o número exato, mas estava ali. Urahara não respondeu de imediato. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de preocupação. Se ele tem um buraco olovo e uma marca de identificação, então a chance de ele ser um experimento é muito alta. Eu imaginei isso também. Ishin disse em um tom mais sério. Mas isso levanta algumas perguntas, Urahara. Quem o criou? Por quê? E, mais importante, ele tem consciência do que realmente é? um experimento desse nível não pode ser algo recente. Urahara murmurou. Alguém fez isso há tempo suficiente para que ele crescesse como um humano normal. A questão é, o quão estável ele é? Ishin se recostou na cama, olhando para o teto. Se ele estivesse instável, já teria mostrado sinais, não? Não necessariamente. Urahara rebateu. Se ele foi feito para se misturar aos humanos, pode ter um gatilho que ainda não foi ativado. Talvez um instinto oculto, um comando externo, ou pode ser que ele mesmo não tenha ideia do que realmente é. O ex-capitão suspirou. De qualquer forma, não podemos ignorar isso. Vou investigar. Ótimo. Se descobrir alguma coisa, me avise. Pode deixar. Urahara então desligou o telefone. Por um momento, ele permaneceu em silêncio, refletindo sobre as palavras de Ishin. Um garoto com um buraco olovo, visível para humanos normais, e com uma numeração marcada no corpo, isso não era algo trivial. Ele se levantou calmamente e virou-se para os fundos da loja. Tessai. Yoruichi. Preciso de vocês. O silêncio na loja de Urahara foi interrompido pelo som de passos firmes. Tessai surgiu primeiro, seu porte imponente quase bloqueando a luz da sala. Logo atrás dele, Yoruichi entrou com os braços cruzados, uma expressão de leve curiosidade no rosto. O que foi, Urahara? Yoruichi perguntou, apoiando-se contra uma das prateleiras. Não é sempre que você nos chama com essa urgência. Urahara ajustou o leque em sua mão e suspirou. Recebi uma informação preocupante de Ishin. Ele então explicou tudo. O assalto na loja, o encontro com um garoto incomum e, mais importante, as características que faziam dele algo fora do normal, um humano com um buraco olovo no peito e uma tatuagem numérica no ombro. Quando terminou, Yoruichi estreitou os olhos, sua expressão se tornando mais séria. Um buraco olovo visível para humanos normais. Isso não é algo que se vê todo dia. E o mais estranho é que ele parece estar vivendo como um humano qualquer. Urahara acrescentou. Se fosse um arrancar, um Vizard instável ou qualquer coisa do tipo, os Shinigamis patrulhando Karakura já teriam notado. Mas nada disso aconteceu. Tessai, que ouvia em silêncio, ajustou os óculos. Se ele tem uma numeração no corpo, a possibilidade de ser um experimento é altíssima. Exato. Urahara sentiu. E se alguém o criou, precisamos descobrir quem foi e com que propósito. Yoruichi bufou. E por que não simplesmente perguntamos ao garoto? Urahara sorriu de leve. Porque não sabemos o quanto ele mesmo sabe. Se for apenas uma criança perdida, não queremos assustá-lo. Mas se ele for um perigo oculto, precisamos ter cautela. Ele fechou o leque com um movimento rápido e olhou para os dois. Precisamos encontrá-lo. O quanto antes. Alguns dias depois, a luz fraca do final da tarde entrava pelas frestas quebradas do prédio abandonado.
No interior, cercado por paredes desgastadas e um chão de concreto frio, Raizo se sentava contra a parede, contando calmamente o dinheiro que havia conseguido. HMMM, 230, 240, murmurou para si mesmo, separando as cédulas e moedas. Era um trabalho lento, mas necessário. Se quisesse continuar vivendo sem chamar atenção, precisava manter suas pequenas economias sob controle. O barulho distante da cidade entrava pelos buracos no prédio, e o vento frio da noite começava a soprar. Ele suspirou e recostou-se, olhando para o teto desgastado. Preciso arranjar um lugar melhor. Coloquei o dinheiro de volta no pote e o escondi sob uma tábua solta no chão. Depois, caminhei até minha cama improvisada e me deitei. O colchão, embora velho e manchado, era um achado que consegui em um depósito de produtos defeituosos, junto com os outros móveis que compunham meu pequeno refúgio. Não era muito, mas era melhor do que dormir direto no chão frio. Eu precisava conseguir mais dinheiro. Se juntasse o suficiente, poderia tentar alugar um lugar decente ou, quem sabe, reformar este apartamento abandonado para torná-lo habitável. Só precisava aguentar até os 16 anos. Quando essa hora chegasse, daria ao fora de Karakura. Inglaterra parecia uma boa opção. Brnotevic era um cenário muito mais tranquilo do que Bleach, sem shinigamis, arranca Soukinse tentando destruir o mundo a cada 2 dias. Além disso, Noel era bem bonita, embora sua personalidade fosse parecida com a do Byakuya, só que sem toda aquela arrogância. Soltei um suspiro longo e me espreguicei, jogando os braços sobre os olhos. O cansaço do dia pesava sobre mim, e o som distante da cidade se misturava ao uivo do vento entrando pelas frestas do prédio. Por ora, só me restava relaxar e ouvir a noite.